Olá, meu nome é Maria e eu gostaria de compartilhar com vocês uma história marcante da minha infância. Em 1975, eu morava em um sítio no interior da Bahia com meus 6 irmãos, em uma época em que a vida no campo era simples e isolada. Nossos pais, Ana e Geraldo, saíram naquela noite para visitar amigos, nos deixando sozinhos em casa. Mal sabíamos que aquela noite mudaria completamente as nossas vidas. Vou contar uma história que aconteceu na minha família quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos e acabaram demorando muito mais do que o esperado. Eu, Maria, fiquei em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, os ânimos começaram a se exaltar e as discussões entre os meus irmãos se tornaram cada vez mais frequentes. Eu só queria que meus pais voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Já era por volta das 11 da noite e meus pais ainda não haviam voltado. Comecei a ficar muito preocupada e até mesmo assustada. Será que algo tinha acontecido com eles? Será que estavam bem? Essas perguntas não paravam de passar pela minha cabeça. Enquanto isso, as brigas entre os meus irmãos continuavam e eu me sentia cada vez mais angustiada. Eu só queria que a minha família estivesse reunida novamente, em paz e segurança. O intenso debate entre meus irmãos foi abruptamente interrompido por um som que nos deixou petrificados. Uma risada alta e rouca ressoou no silêncio da noite, invadindo através da janela entreaberta. Foi uma risada tão sinistra, tão cheia de maldade, que meu coração começou a bater acelerado de puro terror. Era como se viesse de todos os lados, como se uma força invisível estivesse presente, espreitando nas sombras da noite. O ar ficou pesado e uma sensação opressiva tomou conta de mim e de meus irmãos, enquanto eu me perguntava que ser maligno poderia estar gargalhando naquela profunda escuridão. Nosso lar era situado em um lugar remoto e desolado, com pouca iluminação externa, e ninguém costumava passar por ali, especialmente durante a noite. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em um véu de pavor. Os ruídos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava aos sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha e a sensação de ser observado por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquele lugar. As circunstâncias nos deixaram em pânico. Junto aos meus irmãos, encolhemos no quarto, desesperados por qualquer abrigo, enquanto enfrentávamos o desconhecido ameaçador do lado de fora. Cada batida de nossos corações parecia ecoar como um som ensurdecedor, enquanto aguardávamos com músculos tensos e olhos arregalados, apreensivos pelo que estava prestes a acontecer. O tempo se arrastava, como se estivéssemos presos em um pesadelo sem fim, e mesmo o som de nossa respiração era capaz de nos fazer tremer de medo.
Eu sentia o suor frio descendo pelas minhas costas, me esforçando para acalmar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora. Sabíamos que diante da escuridão implacável que nos envolvia, só nos restava rezar para que nossos pais chegassem logo. Após um longo período de terror, os passos e a respiração sombria desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e desolamento. Quando enfim nossos pais retornaram após intermináveis 40 minutos, nos deparamos com eles completamente aterrorizados e horrorizados com o que havia acontecido. A partir desse momento, nunca mais fomos deixados sozinhos em casa. Passamos diversas noites com medo, até que com o passar do tempo, conseguimos superar essa terrível experiência. Meu nome é José, mas todo mundo me chama de Zé do Barro. Trabalho com terraplenagem há quase 15 anos. Sempre gostei de pegar no pesado e ver o resultado do meu trabalho no final. Alguém precisa abrir caminhos, não é? Mesmo que esses caminhos levem a lugares esquecidos. A história que vou contar aconteceu em um serviço que aceitei num momento em que as contas estavam apertadas demais para eu recusar. Só de lembrar, me arrepio inteiro. Era final de agosto, calor seco e sol rachando. Um fazendeiro aqui da região, conhecido como Seu Abílio, precisava limpar uma estrada que levava a um pasto abandonado no fundo de sua propriedade. Ele tinha planos de vender as terras e precisava deixar tudo pronto para mostrar a um comprador. O serviço é rápido, Zé, ele disse. Você abre o caminho com a retroescavadeira e alinha um pedaço do terreno. Em 2 dias, você está fora. Parecia fácil demais para o preço que ele me ofereceu. Cheguei no lugar no dia seguinte, bem cedo. O fazendeiro apontou a estrada à frente, ou melhor, o que sobrou dela. Era só mato fechado, com pequenas clareiras de terra vermelha aparecendo aqui e ali. Parecia que ninguém ia até lá há anos. É só seguir reto até o final, você vai ver o pasto, ele disse antes de ir embora. Fiquei só eu, minha máquina e o vento forte que soprava entre as árvores secas. Subi na retroescavadeira, dei a partida e comecei o trabalho. No início, tudo foi normal. Derrubei mato, alinhei o terreno e avancei bem. A máquina fazia barulho o suficiente para espantar qualquer bicho da região. Mas conforme o dia foi passando e o sol foi abaixando, comecei a perceber umas coisas estranhas. Era o silêncio. Eu sei que parece contraditório, mas quem trabalha no mato sabe o que quero dizer. Mesmo com a máquina ligada, dava para sentir que o lugar estava calado demais. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zunia. Era como se o ar estivesse parado. Olhei ao redor e vi que as árvores ficavam mais densas conforme eu me aproximava do pasto. Os troncos eram retorcidos e cobertos de marcas estranhas, como riscos feitos à faca. Pensei em perguntar ao Seu Abílio sobre aquilo depois, mas deixei para lá e segui em frente. Quando o sol começou a se pôr, decidi parar por ali e voltar no dia seguinte. Desliguei a retroescavadeira e desci para dar uma olhada no serviço. Foi nesse momento que senti uma coisa estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei para as árvores, mas não vi nada. Mesmo assim, meu coração acelerou e uma vontade absurda de ir embora tomou conta de mim. Andei rápido até a caminhonete, subi e fui embora sem olhar para trás. Naquela noite não dormi bem. Sonhei com as árvores retorcidas e com o som do vento passando por elas, como um assobio estranho. De manhã, tomei coragem e voltei para o serviço. Cheguei cedo de novo, mas o lugar parecia diferente. Não sei explicar. A luz do sol batia de um jeito estranho, como se o dia estivesse sempre no fim. Retomei o trabalho e logo cheguei ao pasto. Era um campo aberto, cercado por aquelas árvores escuras. No meio do terreno, havia um curral velho caindo aos pedaços. Parecia que ninguém pisava ali há décadas.
Encostei a máquina para descansar e resolvi explorar um pouco a pé. Fui até o curral e, conforme me aproximava, senti um cheiro forte de terra molhada misturada com ferrugem. O curral tinha umas madeiras quebradas e em algumas delas eu juro que vi marcas de unha, como se algo tivesse sido arranhado ali. Foi quando ouvi o barulho. Era um som grave vindo de dentro do curral. Parecia um rugido, mas não era de boi. Era mais grosso, mais arrastado. Um frio subiu pela minha espinha e meu instinto foi sair dali o mais rápido possível. Dei meia volta e corri até a retroescavadeira. Quando subi na máquina, olhei para o curral mais uma vez e foi aí que vi. Tinha uma figura parada entre as ripas de madeira. Era alta, magra, com uma pele escura e enrugada, como se fosse feita de barro seco. Não tinha rosto, mas tinha a cabeça voltada na minha direção, como se me encarasse. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem conseguir respirar. Então, a figura se moveu. Não foi um movimento rápido, mas sim lento e arrastado, como se estivesse deslizando pelo chão. Girei a chave da retroescavadeira com as mãos tremendo. Liguei o motor e dei marcha a ré com tudo, sem olhar para trás. O barulho da máquina parecia não existir, porque o som grave continuava, ecoando na minha cabeça. Fui embora daquele pasto abandonado, destruindo tudo que estava no caminho. Quando cheguei na fazenda, seu Abílio estava me esperando. Desci da máquina, suado, tremendo, e disse que não ia voltar. Ele me olhou com uma expressão séria e apenas perguntou: "Você viu?" Não respondi nada. Só entrei na minha caminhonete e fui embora. Nunca mais voltei naquela fazenda e o pasto, pelo que fiquei sabendo, continua lá, intacto. Eu me pergunto o que raios existia naquele lugar que não deveria ter sido perturbado. Meu nome é Lucas. E desde pequeno minha mãe dizia que eu tinha um medo inexplicável do escuro. Não o escuro comum, aquele da sala com a luz apagada ou do quarto antes de dormir. O medo vinha daquele tipo de escuridão que parece ter vida própria, que engole os sons e transforma tudo à sua volta em um vazio sem fim. Eu cresci em uma cidadezinha do interior, rodeada por estradas de terra e campos abertos. Durante o dia, o lugar era bonito, passarinhos cantando, vento suave passando pelas folhas das árvores e aquele cheiro de mato úmido. Mas à noite, tudo mudava. O silêncio ficava tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. Aconteceu há cerca de 3 anos. Era uma sexta-feira, fim de tarde, e eu tinha passado o dia ajudando meu tio a consertar uma cerca em sua propriedade. O serviço demorou mais do que o esperado, e quando terminei, o sol já estava quase sumindo no horizonte. Meu tio me chamou para dormir lá, mas eu queria voltar para casa. Morava a apenas 10 quilômetros de distância, e com minha moto seria rápido. "Não é bom pegar essa estrada à noite, Lucas", meu tio avisou. "As coisas mudam quando escurece." Achei que ele estava apenas tentando me assustar, como sempre fazia. Sorri, dei uma desculpa e subi na moto. O tanque estava cheio e, com sorte, em 20 minutos eu estaria em casa. A estrada era de terra, com algumas curvas fechadas e trechos onde a vegetação era tão densa que os galhos das árvores formavam uma espécie de túnel natural. O farol da moto iluminava o caminho, mas às vezes as sombras pareciam se mover sozinhas. A primeira coisa estranha aconteceu quando passei pelo antigo curral abandonado, um lugar que já não era usado há anos. Havia algo parado no meio da estrada. De longe parecia uma pessoa. Reduzi a velocidade e, conforme me aproximei, percebi que era um cachorro. Ele estava parado, olhando fixamente para mim. O mais estranho é que não se movia. Seus olhos refletiam a luz do farol, brilhando de um jeito incômodo, quase humano. "Sai da frente, vai!"
Gritei, mas o bicho não reagiu. Passei por ele devagar, desviando para a esquerda. Olhei pelo retrovisor e o cachorro ainda estava lá, parado exatamente no mesmo lugar, me encarando. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas eu acelerei, tentando ignorar aquilo. Depois de alguns minutos, cheguei na parte mais fechada da estrada, onde as árvores bloqueavam quase toda a luz do luar. Era como entrar em um corredor escuro e sem fim. O barulho do motor da moto parecia mais alto ali, ecoando entre as árvores. Foi então que ouvi o primeiro som. Um assobio, baixo, quase um sussurro, mas inconfundível. Parei a moto no meio da estrada e olhei em volta. Não havia nada além das sombras das árvores. Talvez fosse apenas o vento, pensei. Mas, quando acelerei para continuar, o assobio voltou. Dessa vez, mais alto. Era um som agudo, constante, como se alguém estivesse me chamando. O coração batia acelerado e o medo que eu sentia quando criança voltou com tudo. Olhei pelo retrovisor e por um instante vi uma silhueta parada no meio da estrada, lá atrás. A figura era alta, magra e parecia me observar. Virei rapidamente a cabeça para olhar diretamente, mas não havia nada. O assobio continuava. Acelerei o máximo que pude, sentindo o vento gelado no rosto. O som do assobio não desaparecia. Pelo contrário, parecia vir de todos os lados agora. Eu já não sabia se estava ouvindo aquilo com os ouvidos ou se era coisa da minha cabeça. Quando finalmente vi a entrada da minha cidade, senti um alívio momentâneo. Diminuí a velocidade, mas algo me fez olhar para o lado da estrada. Entre as árvores havia olhos. Dezenas de olhos brilhando no escuro, me observando enquanto eu passava. Cheguei em casa trêmulo. A primeira coisa que fiz foi contar tudo à minha mãe. Ela me olhou séria, respirou fundo e disse: "Eu te avisei para nunca pegar aquela estrada depois do anoitecer. Seu avô sempre dizia que ali é onde as almas perdidas ficam vagando. Elas assobiam para chamar quem passa. Se você olhar para trás ou responder ao assobio, nunca mais volta." Não consegui dormir naquela noite e nunca mais passei por aquela estrada, nem mesmo durante o dia. Meu nome é Elias e trabalho como motorista de caminhão há quase 18 anos. Conheço as estradas e os atalhos dessa região como a palma da minha mão e mesmo com todos os perrengues, sempre gostei do meu ofício. Às vezes é solitário, mas o silêncio da estrada sempre me trouxe paz. O que vou contar agora aconteceu numa noite de inverno, há uns 5 anos. Até hoje, quando lembro, sinto aquele frio subir pela espinha. Era uma quinta-feira e meu patrão me pediu para entregar um carregamento de telhas em um sítio afastado, depois do povoado de Barreiras. Não era um trajeto comum, mas o dinheiro extra valia o esforço. Eu e um ajudante, o Zequinha, carregamos o caminhão no fim da tarde. O dia estava cinza, o sol já baixo e o vento cortava como navalha. Partimos sem pressa, mas com aquela ideia fixa de voltar antes que a noite caísse de vez. A estrada era esburacada e quase deserta. O som dos pneus passando pelos buracos se misturava com o ruído do motor, criando uma música monótona. Zequinha, que sempre foi mais falador, estava calado naquela tarde. De vez em quando, olhava para fora, mas parecia incomodado com alguma coisa. Depois de 1 hora de viagem, pegamos a estrada de terra que levava ao sítio. O cenário era estranho. Plantações abandonadas, cercas caídas e um silêncio pesado, como se o lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. O sol já tinha se escondido completamente e as sombras começavam a engolir tudo ao nosso redor. Quando chegamos à entrada do sítio, descemos do caminhão para abrir uma porteira velha de madeira. Foi ali que senti, pela primeira vez, algo diferente. O ar estava pesado, denso, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Zequinha também sentiu.
Ele olhou para mim e disse em voz baixa: "Vamos descarregar isso rápido, Elias. Não estou gostando desse lugar." Eu concordei com a cabeça e seguimos para dentro do sítio. O dono havia deixado instruções para descarregar as telhas perto de um galpão no fundo da propriedade. O lugar era ainda mais estranho por dentro. Um caminho de barro nos levava até lá, cercado por árvores secas, retorcidas, que pareciam sombras congeladas no tempo. Começamos o trabalho sem perder tempo. Zequinha estava visivelmente incomodado, resmungando alguma oração enquanto empilhava as telhas. O vento soprava forte, fazendo as árvores rangerem como se gemessem. Eu tentava não pensar em nada, focando apenas no peso das telhas e no som das nossas botas no chão de terra. Foi então que eu vi. De canto de olho, entre as árvores do outro lado do galpão, havia uma figura, alta, magra e escura, tão parada que parecia parte da paisagem. No início, pensei que fosse apenas um tronco de árvore ou algum poste antigo, mas conforme descarregávamos, percebi que a figura estava lá, olhando. "Zequinha", murmurei, tentando não parecer assustado. Ele me olhou, o rosto pálido. "Você também está vendo?" Assenti com a cabeça e ambos voltamos a trabalhar em silêncio. Meu coração estava disparado. A figura não se mexia, mas a simples presença dela era sufocante. Quando terminamos, joguei a última telha no chão e disse: "Vamos embora." Zequinha não respondeu, já estava correndo para o caminhão. Subimos, eu liguei o motor e manobrei rápido. Conforme os faróis iluminavam o caminho, olhei na direção onde a figura estava. Agora estava no meio das árvores, mais próxima da estrada, como se tivesse nos observado o tempo todo. Seu corpo era anormalmente longo e a cabeça parecia pequena demais para a altura. A pele, se é que aquilo tinha pele, era escura, quase negra, como sombra. Pisei fundo no acelerador. O caminhão pulava nos buracos e Zequinha olhava para trás, os olhos arregalados. "Elias, ele está vindo!" ele gritou. Não precisei olhar para saber. Algo estava nos seguindo. A sensação era clara. Aquilo se movia rápido, sem fazer barulho, acompanhando o caminhão entre as árvores. Nós dois rezávamos alto, enquanto a estradinha de terra parecia interminável. Cada sombra se misturava com a figura. Cada movimento do vento parecia um sussurro perto do caminhão. Quando finalmente avistamos a porteira, a figura sumiu. Descemos rapidamente para fechá-la, e foi ali que aconteceu algo que nunca esquecerei. Enquanto Zequinha fechava a porteira, olhei para dentro do sítio. A figura estava lá, parada no mesmo lugar onde começarmos a descarregar, como se nunca tivesse se movido. Mas agora, em volta dela, pequenas luzes azuis brilhavam no chão, como se fossem velas. Não fiquei para entender. Subimos no caminhão e seguimos para o povoado em silêncio absoluto. Até hoje, não sei o que vimos naquela noite. Algumas pessoas dizem que é o espírito de um homem que morreu naquele sítio. Outros falam de criaturas antigas, que vivem entre as sombras. Eu não sei. Mas o que quer que fosse, não era deste mundo. Nunca mais voltei àquele lugar e espero nunca mais ter que olhar para aquilo de novo.